No livro Uma História do Antigo Oriente, Mark van de Meerop oferece uma análise abrangente e detalhada das civilizações que floresceram na região do Oriente Próximo, Mesopotâmia, Levante, Pérsia, entre o quarto milênio antes da Era Comum até a queda do Império Persa, em 330 a.C. Suas ideias centrais incluem um contexto geográfico e cultural. Van de Meerop enfatiza a importância do ambiente geográfico do Oriente Próximo, especialmente os rios Tigre e Eufrates, como fatores que possibilitaram o surgimento das primeiras grandes civilizações. O autor também destaca as conexões entre as diferentes culturas da região, considerando-as como parte de um espaço interligado de trocas e influências mútuas. 2. O desenvolvimento das primeiras cidades e estados. A obra aborda a transição das sociedades pré-urbanas para as primeiras cidades e os primeiros estados organizados. Van de Meerop explora o surgimento das primeiras cidades sumérias e as dinastias que se formaram, especialmente destacando o papel das cidades-estado, como Ur, Uruk e Lagak, e suas rivalidades políticas e comerciais. 3. O Império Acádio. Van de Meerop dedica uma parte importante ao Império Acádio, especialmente a figura de Sargão da Acádia. Ele descreve como Sargão conquistou a Mesopotâmia e estabeleceu um império centralizado, com uma administração eficiente, e como seu sucessor, Naram-Sin, expandiu ainda mais as fronteiras. A obra aborda as mudanças que essa centralização trouxe à política e à cultura mesopotâmicas. 4. As dinastias de Ur e o período Isin-Larsa. A queda do Império Acádio e a ascensão da terceira dinastia de Ur são analisadas com atenção aos processos administrativos, religiosos e sociais. Van de Meerop também descreve a fragmentação da Mesopotâmia durante o período Isin-Larsa e o surgimento de novos centros de poder, como a cidade de Babilônia. 5. Babilônia e o Império de Hammurabi. A obra explora a ascensão da Babilônia, a figura de Hammurabi e a criação de um dos mais conhecidos códigos legais da antiguidade. Van de Meerop detalha a importância do Código de Hammurabi, tanto em termos de governança quanto de religião e práticas sociais. 6. A Assíria e a Pérsia. O livro também aborda o crescimento e a ascensão do Império Assírio, com suas conquistas militares e sua administração centralizada, e como o Império Assírio serviu de modelo para os futuros impérios persas. A obra discute a maneira como a Pérsia se ergueu, primeiro sob Ciro e depois sob Dário I, para se tornar a potência dominante da região. 7. Aspectos culturais e religiosos. Van de Meerop examina como as religiões politeístas influenciaram as políticas e a cultura das civilizações da região, destacando a importância dos templos, das práticas divinatórias e da relação entre os governantes e os deuses. Ele também discute as diferentes formas de escrita utilizadas ao longo do tempo, como os hieróglifos egípcios, a escrita cuneiforme suméria e outras. 8. O legado do Oriente Próximo. Ao final da obra, Van de Meerop reflete sobre o impacto das civilizações do Oriente Próximo na história mundial, influenciando os impérios posteriores, como o Império Romano, e deixando um legado cultural significativo em áreas como a administração, o direito e a religião. Em geral, o livro de Mark van de Meerop oferece uma narrativa clara e acessível da história do Oriente Próximo Antigo, combinando análise política, econômica, social e cultural, ao mesmo tempo em que coloca essas civilizações dentro de um contexto mais amplo de interações e influências regionais. Mark van de Meerop dedica uma atenção especial ao contexto geográfico e cultural do Oriente Próximo em sua obra History of the Ancient Near East, reconhecendo a região como um ambiente crucial para o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. O autor aborda essa relação entre geografia e cultura de maneira profunda, destacando como os aspectos naturais e o espaço geográfico influenciaram a organização social, a economia e a política das sociedades que floresceram ali. Geografia 1. Rios Tigre e Eufrates. O Oriente Próximo, ou o Crescente Fértil, é uma área que se estende ao longo dos rios Tigre e Eufrates, no atual território do Iraque, Síria e partes da Turquia e Irã. Para Van de Meerop, esses rios são fundamentais para a compreensão do surgimento das civilizações na região. Eles proporcionaram água abundante para a irrigação em uma região que, de outra forma, seria árida, permitindo a agricultura em larga escala. A irrigação foi um fator-chave no desenvolvimento das primeiras cidades, como Uruk e Ur, e a centralização política e social que as acompanhou. 2. Paisagens diversas. Embora a região fosse amplamente árida, a presença dos rios e os sistemas de irrigação permitiram que a vegetação crescesse em torno de seus leitos. O autor discute como essas áreas férteis foram cruciais para a subsistência das populações e para o comércio. As cidades mesopotâmicas também dependiam do comércio com as regiões vizinhas, como o Levante e o Irã, para obter recursos que não eram localmente disponíveis, como madeira, pedras preciosas e metais. 3. A Mesopotâmia como berço da civilização. Van de Meerop destaca que a Mesopotâmia,
Com sua geografia favorecida pela irrigação e pela proximidade com outras áreas do crescente fértil, foi onde as primeiras grandes civilizações se estabeleceram. Ele também observa que o desenvolvimento de cidades-estado no início foi influenciado pela necessidade de gerir os recursos hídricos e de controlar o comércio e a agricultura. Cultura 1. Diversidade étnica e linguística. O autor enfatiza a diversidade cultural da região, onde diferentes povos, com línguas e tradições distintas, coexistiam e interagiam. Ele aponta como a Mesopotâmia foi habitada por povos como sumérios, acádios, babilônios, assírios e elamitas, todos com suas características culturais próprias, mas que também trocavam influências. A língua suméria, por exemplo, coexistiu por muito tempo com o acádio, e com o tempo o aramaico também se tornou predominante em algumas partes da região. 2. A religião e o politeísmo. Van de Mierop dedica uma análise detalhada à importância das crenças religiosas nas sociedades da região. Ele destaca como o politeísmo e a relação com os deuses moldaram as instituições e práticas sociais. Os templos eram centros não apenas religiosos, mas também administrativos e econômicos, influenciando a organização política. A presença de sacerdotes e suas interações com os governantes também foram fundamentais na estrutura das cidades-estado. 3. A escrita e a cultura literária. A invenção da escrita cuneiforme, por volta de 3200 a.C., é outro aspecto crucial abordado por Van de Mierop. Ele descreve como a escrita foi essencial para a administração das primeiras cidades e para a elaboração de leis e registros comerciais. Além disso, a literatura mesopotâmica, como o épico de Gilgame, é apresentada como uma expressão cultural significativa que refletia tanto os valores religiosos quanto sociais e políticos da época. 4. As trocas culturais e o comércio. O autor enfatiza que a região do Oriente Próximo, sendo um ponto de interseção entre diversas áreas, como o Egito, a Anatólia, o Irã e o Levante, foi um centro de trocas culturais e comerciais. O comércio não só de bens materiais, mas também de ideias e práticas culturais, era essencial para o desenvolvimento e a inovação na região. Van de Mierop discute como as redes comerciais conectaram as cidades mesopotâmicas com outras partes do mundo antigo, facilitando a difusão de novas tecnologias, religiões e sistemas de governo. 5. Influência no desenvolvimento da política e da lei. A cultura política do Oriente Próximo foi moldada pela geografia e pela necessidade de administração eficiente dos recursos, principalmente a água. A centralização política nas primeiras cidades-estado, seguida pelos grandes impérios, foi facilitada pela necessidade de organizar os recursos e resolver disputas. A criação de códigos legais, como o famoso Código de Hammurabi, reflete a influência da religião e da cultura na administração pública e no estabelecimento de regras para a convivência social. Conclusão. Van de Mierop argumenta que a geografia e a cultura do Oriente Próximo foram profundamente interconectadas e influenciaram o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações. A relação entre os recursos naturais, as práticas agrícolas e o controle dos rios, bem como as interações culturais e comerciais, formaram o alicerce para a criação de sociedades complexas que ainda hoje influenciam a história. A região, portanto, não apenas foi um berço da civilização, mas também um ponto de fusão de diversas tradições culturais que se interrelacionaram ao longo de milênios. Mark Van de Mierop descreve o desenvolvimento das primeiras cidades e estados no Oriente Próximo como um processo gradual que foi moldado por uma série de fatores, incluindo a necessidade de administrar recursos naturais, como a água, e a criação de redes comerciais. Esse processo se deu ao longo de muitos séculos, com diferentes estágios e transformações, e teve como cenário a região da Mesopotâmia, onde as primeiras civilizações urbanas surgiram. A transição para a vida urbana. Van de Mierop destaca que, antes da formação das cidades, as sociedades do Oriente Próximo eram predominantemente baseadas em comunidades agrícolas dispersas. Essas comunidades eram formadas por grupos familiares ou tribais que dependiam da agricultura de subsistência, com algumas interações limitadas através de redes de comércio. No entanto, com o desenvolvimento da irrigação, que foi possível devido à presença dos rios Tigre e Eufrates, houve uma mudança fundamental. O controle e a distribuição da água para as áreas agrícolas se tornaram um aspecto central da vida. Para gerenciar essas tarefas complexas de irrigação e garantir a produtividade da terra, foi necessário organizar a força de trabalho e criar estruturas administrativas. Surgimento das cidades-estado. Com o tempo, essas práticas de irrigação, juntamente com a crescente complexidade das sociedades, levaram ao surgimento das primeiras cidades. Van de Mierop destaca que as primeiras cidades mesopotâmicas, como Uruk e Ur, não eram apenas centros urbanos de habitação, mas também centros de religião e administradores de recursos. Elas se tornaram centros de culto, comércio e administração.
Essas cidades eram, em sua maioria, cidades-estado, ou seja, formas políticas autônomas que abrangiam a cidade e a região circundante. A governança das cidades-estado era organizada principalmente em torno de templos religiosos e palácios reais, com sacerdotes ou reis exercendo grande autoridade. Van de Mierope observa que o governante de uma cidade-estado, como o rei de Uruk, tinha o poder de tomar decisões políticas, militares e econômicas, sendo visto como uma figura intercessora entre os deuses e os homens. Organizações sociais e econômicas. Essas cidades-estado passaram a ter uma organização social mais complexa. Van de Mierope observa que, em uma cidade como Uruk, existiam divisões de classe bem definidas, incluindo reis, sacerdotes, comerciantes, artesãos e camponeses. As cidades também desenvolveram sistemas de contabilidade e registro, fundamentais para o controle de recursos e o desenvolvimento das leis. No campo econômico, a produção agrícola foi um pilar da economia das primeiras cidades-estado, mas também se expandiram para a produção artesanal e comércio. Cidades como Uruk se tornaram centros comerciais, conectados com outras partes da região e além, facilitando o intercâmbio de bens como madeira, metais, pedras preciosas e produtos manufaturados. As primeiras formas de governança. Van de Mierope discute a organização política dessas primeiras cidades-estado, que foram inicialmente pequenas e, em grande parte, autossuficientes. Contudo, com o tempo, a competição por recursos e o controle de territórios vizinhos levou ao surgimento de alianças políticas e militares, e a organização política tornou-se mais centralizada. Os primeiros reis, como os de Uruk, eram considerados representantes dos deuses, com papel sagrado na administração da cidade. As primeiras dinastias reais, como a dinastia de Uruk, criaram uma base para o modelo de governança centralizada que se espalhou pela região. Expansão para impérios. Com o tempo, algumas cidades-estado, como Acádia, sob o comando de Sargão, conseguiram unir várias cidades sob um império centralizado. Van de Mierope descreve como a unificação das cidades-estado sob impérios foi um passo importante para o desenvolvimento do Oriente Próximo, pois permitiu maior controle sobre o comércio, recursos naturais e a implementação de leis e regulamentações em uma escala maior. Sargão da Acádia, em particular, exemplifica a transição de uma cidade-estado para um império. Ele unificou as cidades da Mesopotâmia em um único estado centralizado, criando um império que duraria por gerações. Van de Mierope analisa o impacto dessa centralização administrativa, que se baseava em um sistema de governança altamente organizado, com o rei tendo um papel central nas questões políticas e religiosas. A revolução na governança e administração. Van de Mierope também discute a inovação administrativa que ocorreu durante esse processo de urbanização e centralização. As primeiras formas de governança nas cidades-estado eram baseadas em relações pessoais e dinásticas, mas com o desenvolvimento das cidades e impérios, houve uma mudança para um sistema mais burocrático e institucional. A criação de escrituração administrativa, como a escrita cuneiforme, foi uma inovação importante nesse processo. Ela permitiu a padronização dos registros fiscais, o controle de produtos e a implementação de políticas públicas em larga escala, estabelecendo as bases para o que viria a ser uma administração estatal mais complexa. Conclusão. Em suma, Van de Mierope descreve o desenvolvimento das primeiras cidades e estados no Oriente Próximo como um processo multifacetado, impulsionado pela necessidade de controlar recursos, pela expansão do comércio e pela organização social e política crescente. O surgimento das cidades-estado, seguido pela unificação sob impérios, marcou o início da história política e administrativa do Oriente Próximo e foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações do mundo. Mark Van de Mierope dedica uma parte significativa à análise do Império Acádio, destacando como um dos primeiros grandes impérios da Mesopotâmia e um marco no desenvolvimento da organização política e administrativa na região. O império foi fundado por Sargão da Acádia no final do século 24 a.C., após sua ascensão ao poder, e teve uma grande influência na história do Oriente Próximo. A ascensão de Sargão e a unificação da Mesopotâmia. Van de Mierope descreve Sargão como uma figura histórica revolucionária, que conseguiu consolidar o poder e estabelecer um império centralizado a partir da cidade de Ak. Antes de Sargão, a Mesopotâmia era composta por uma série de cidades-estado independentes, como Uruk, Ur e Lagak, que frequentemente entravam em conflitos entre si. O autor observa que essas cidades-estado eram centradas em torno de seus próprios governantes e religiões locais, com pouca ou nenhuma unidade política. Sargão, no entanto, conseguiu reunir essas cidades-estado e fundar um império ao conquistar as principais regiões da Mesopotâmia, incluindo o sul da Mesopotâmia, dominada pelos sumérios. Ele fez isso por meio de campanhas militares bem-sucedidas,
utilizando forças de combate bem organizadas e estratégias militares eficientes. A unificação dessas diversas regiões sob um governo centralizado foi um marco na história da Mesopotâmia. Características do Império Acádio. Vande Meerope destaca vários aspectos importantes do Império Acádio, incluindo sua organização administrativa, militar e cultural, centralização do poder. O Império Acádio foi o primeiro na Mesopotâmia a centralizar o poder em uma única autoridade imperial. Sargão e seus sucessores governavam de Ak, e o império foi organizado de maneira a garantir o controle de um vasto território. Em vez de confiar em governantes locais das cidades-estado, Sargão instituiu governadores em várias regiões do império, responsáveis por manter a ordem e enviar tributos à capital. 2. Sistema militar e expansão. A organização militar do império foi essencial para sua expansão e manutenção. Sargão organizou um exército permanente que podia ser deslocado rapidamente para diversas frentes de batalha. O autor enfatiza a inovação na organização militar de Sargão, que foi uma das razões para seu sucesso em conquistar e manter o controle sobre as vastas terras da Mesopotâmia. O império também se expandiu para áreas vizinhas, como a região de Elam e o Levante. 3. Administração e burocracia. O Império Acádio também é notável pela burocracia centralizada que foi estabelecida para governar as diferentes regiões. Vande Meerope descreve como o império utilizou funções administrativas especializadas, como oficiais responsáveis pelo comércio, tributos e o controle da irrigação. A utilização de registros escritos em cuneiforme foi essencial para a administração eficiente do império, permitindo o controle de recursos e o monitoramento das atividades econômicas. 4. Cultura e religião. Vande Meerope observa que, durante o período acádio, houve uma grande interação cultural entre os povos semitas acádios e os sumérios, o que resultou em uma rica troca de influências. Embora o império tenha sido fundado por governantes semitas, ele manteve muitas das tradições culturais e religiosas da região suméria. A religião desempenhava um papel central no império, com os reis acádios se apresentando como intercessores entre os deuses e os homens, assim como os governantes sumérios. 5. A criação de uma identidade imperial. Sargão é descrito por Vande Meerope como alguém que procurou criar uma identidade imperial coesa, baseada na ideia de que o governante era escolhido pelos deuses para governar sobre uma terra unificada. Ele usou práticas religiosas e ideológicas para legitimar sua autoridade, tornando-se uma figura divina em algumas representações. A ideia de um império sob a proteção de um único deus, o deus Anu, ajudou a consolidar a centralização e a identidade do império. O legado do Império Acádio. Vande Meerope enfatiza o legado duradouro do Império Acádio, que, embora tenha durado relativamente pouco, influenciou profundamente as futuras dinastias da Mesopotâmia. A estrutura centralizada de governo estabelecida por Sargão foi adotada por sucessores como o Império Babilônico e o Império Assírio. Além disso, o Império Acádio ajudou a consolidar a escrita cuneiforme como uma ferramenta de administração e expressão cultural em toda a região. O autor também destaca a importância do Código de Sargão, uma das primeiras coleções de leis que procuravam estabelecer a justiça e a ordem no império. Embora esse código não tenha sobrevivido na íntegra, a ideia de um conjunto de leis que se aplicava uniformemente em todo o império teve uma grande influência nas sociedades posteriores. Declínio e queda do Império. Vande Meerope descreve como o Império Acádio começou a declinar no final do período de Sargão e de seus sucessores, devido a uma série de fatores, incluindo rebeliões internas, pressões externas de povos vizinhos e problemas econômicos. A falta de um sistema de sucessão claro e a dispersão do poder entre os governadores locais também contribuíram para a fragmentação do império. Por volta de 2150 a.C., o império entrou em colapso, e a região foi dividida novamente em várias cidades-estado independentes. Conclusão. O Império Acádio, sob Sargão e seus sucessores, representou um marco na história do Oriente Próximo, sendo o primeiro império centralizado da região. Sua organização militar e administrativa, juntamente com a criação de uma identidade imperial forte, tornaram-no modelo para os impérios subsequentes. Embora o império tenha caído relativamente rápido, o legado de Sargão e a influência de seu governo perduraram, moldando a política, a cultura e a administração na Mesopotâmia por séculos. Mark Vande Meerope descreve as dinastias de Ur e o período Isin-Larsa como momentos cruciais na história da Mesopotâmia, especialmente na transição entre o colapso do Império Acádio e o surgimento de novas formas de governança e organização política. Essas fases estão entre o final do Império Acádio e o estabelecimento do Império Babilônico, e são fundamentais para entender a fragmentação e a reorganização do poder na região. Vou detalhar como ele aborda esses períodos. A dinastia de Ur I. A ascensão da terceira dinastia de Ur.
Vande Mierob descreve o auge da terceira dinastia de Ur como um período de grande prosperidade para a Mesopotâmia, que ocorreu após o colapso do Império Acádio e a instabilidade que se seguiu. A cidade de Ur, localizada no sul da Mesopotâmia, tornou-se o centro do poder político, econômico e religioso, principalmente sob o reinado de Ur-Nammu, c. 2112-2095 a.C., fundador da dinastia. Ur-Nammu é particularmente notável por sua reforma jurídica, criando o que é considerado um dos primeiros códigos legais da história, o Código de Ur-Nammu. Vande Mierob observa que, ao contrário de códigos posteriores, como o de Hammurabi, o Código de Ur-Nammu tinha uma abordagem mais voltada para a compensação financeira do que para punições físicas severas, e estabeleceu normas claras sobre questões como o casamento, a propriedade e os crimes. 2. Centralização e administração. A dinastia de Ur também é caracterizada por uma centralização administrativa significativa. Vande Mierob descreve como Ur, sob seus governantes, implementou um sistema de governança mais estruturado, com funcionários e governadores locais supervisionando as diferentes partes do império. Isso permitiu uma melhor gestão dos recursos, especialmente a irrigação e a agricultura, fundamentais para a economia da região. A cidade de Ur, como centro comercial e religioso, se tornou um importante hub para o comércio de matérias-primas, como madeira, pedras preciosas e metais. O templo principal de Ur, dedicado ao deus lunar Nana, tinha um papel central não só na vida religiosa, mas também na organização da economia e da administração do reino. 3. Declínio da dinastia de Ur. Vande Mierob também aborda o declínio da dinastia de Ur, que começou com a morte de Ur-Nammu e a ascensão de seus sucessores. O colapso foi acelerado por pressões internas e externas, como revoltas e invasões de povos nômades. A invasão dos gutianos e as disputas internas enfraqueceram a cidade, culminando na queda de Ur por volta de 2004 a.C. O período Isin-Larsa I. Fragmentação e rivalidade entre Isin e Larsa. Após a queda de Ur, a Mesopotâmia entrou em um período de fragmentação, onde várias cidades-estado independentes surgiram e disputaram o poder. Vande Mierob observa que duas das principais cidades desse período foram Isin e Larsa, ambas localizadas no sul da Mesopotâmia. Isin, a cidade de Isin, que se tornou uma das mais poderosas da região após a queda de Ur, foi governada por uma série de dinastias que procuraram manter a tradição de governança de Ur. A cidade foi muitas vezes vista como uma continuação do legado da terceira dinastia de Ur, tentando restaurar o equilíbrio político e administrativo da região. O reinado de Ibbi-Sin foi marcado por dificuldades, e a cidade de Isin emergiu como uma sucessora política ao ocupar o espaço deixado pelo colapso de Ur. Larsa, por outro lado, Larsa se tornou um centro rival, e Vande Mierob descreve como essa cidade, sob governantes como Rin-Sin, tentou expandir sua influência sobre a região. Larsa era uma cidade rica e poderosa, com forte comércio e controle sobre recursos importantes. Embora o período Isin-Larsa tenha sido caracterizado por conflitos constantes entre essas duas cidades-estado, ambas estavam empenhadas em consolidar poder e estabilidade na Mesopotâmia após o colapso do Império Acádio. 2. Organização e estrutura social. Durante o período Isin-Larsa, a organização política das cidades-estado foi caracterizada por uma governança local autônoma, mas com uma crescente busca por centralização, como demonstrado pelos esforços dos governantes de Isin-Larsa em expandir sua influência. Vande Mierob destaca que essas cidades mantiveram uma administração baseada em templos religiosos e palácios reais, com os reis exercendo papéis como intercessores entre os deuses e os homens. As cidades ainda dependiam da irrigação para sustentar suas populações e suas economias, e o controle das rotas comerciais e do acesso aos recursos naturais foi fundamental para a estabilidade dessas cidades. 3. Declínio e transição para o Império Babilônico. O período Isin-Larsa acabou com a ascensão do Império Babilônico, sob o reinado de Hammurabi. Vande Mierob descreve como Larsa foi finalmente conquistada por Hammurabi no início do século XVIII a.C., o que marcou o fim da rivalidade entre Isin e Larsa e o início da unificação da região sob o domínio babilônico. A transição para o Império Babilônico foi uma continuação do processo de centralização iniciado com as dinastias de Ur, mas com uma abordagem ainda mais consolidada e expandida pelo novo império. Conclusão. Vande Mierob descreve o período Isin-Larsa como uma época de transição e fragmentação, mas também como um momento em que as cidades-estado tentaram restaurar e expandir o poder, com governantes como os de Isin e Larsa buscando afirmar suas influências na Mesopotâmia. Ao mesmo tempo, o período das dinastias de Ur representou um apogeu de organização e prosperidade, mas também a crise e a queda subsequente, devido a uma combinação de fatores internos e externos. Esses períodos foram essenciais para o desenvolvimento da política e da administração na Mesopotâmia, e serviram como um prelúdio para a ascensão do Império Babilônico,
que consolidaria muitas das práticas e estruturas que haviam sido estabelecidas nas dinastias de Ur e no período Isin-Larsa. No livro Antigo Oriente Próximo, Mark van de Meerop dedica uma análise detalhada ao período da Babilônia e ao Império de Hammurabi, destacando como momento crucial na história da Mesopotâmia, tanto do ponto de vista político quanto cultural. O Império Babilônico, fundado por Hammurabi, foi um dos maiores e mais duradouros impérios da região, e sua ascensão e impacto são explorados com ênfase na centralização política, no desenvolvimento jurídico e nas conquistas territoriais. Vamos detalhar como van de Meerop aborda esse período. A ascensão da Babilônia e o Império de Hammurabi I. A ascensão de Babilônia. Van de Meerop descreve a cidade de Babilônia antes de Hammurabi como uma cidade-estado relativamente pequena, que não possuía uma grande importância política até o reinado de seu primeiro grande governante. A Babilônia estava localizada ao longo do rio Eufrates, em uma região estratégica que facilitava o comércio e a comunicação com outras partes da Mesopotâmia. No entanto, no início do século XVIII a.C., a cidade começou a se destacar politicamente devido à habilidade militar e política de Hammurabi. Sob Hammurabi, a Babilônia não apenas se expandiu, mas também se consolidou como a principal potência da Mesopotâmia. Van de Meerop destaca como Hammurabi foi capaz de unificar as cidades e estados mesopotâmicos sob um governo centralizado, substituindo a fragmentação que caracterizava os períodos anteriores. Através de conquistas militares, alianças políticas e uma estratégia de centralização, Hammurabi transformou a Babilônia em um império poderoso. 2. A expansão territorial. A principal característica do reinado de Hammurabi foi sua expansão territorial, que incluiu a conquista de várias cidades-estado e regiões que antes estavam sob o controle de outros povos, como os amoritas, assírios e elamitas. Van de Meerop descreve como as campanhas militares de Hammurabi foram fundamentais para garantir a segurança e os recursos para o império, além de solidificar sua posição como governante incontestável. A conquista de cidades importantes, como Larsa e Mari, e a submissão de Isin, fez com que Babilônia dominasse a Mesopotâmia central e sul. Esse expansionismo também incluiu uma política de assimilação cultural, onde os governantes babilônios impuseram suas leis, cultura e religião nas regiões conquistadas, garantindo a unidade do império. A Lei de Hammurabi I. O Código de Hammurabi. Van de Meerop dedica uma parte significativa de sua análise ao Código de Hammurabi, que é um dos marcos mais importantes na história da Mesopotâmia. Este conjunto de leis, esculpido em uma grande estela de pedra, foi uma das primeiras tentativas sistemáticas de codificar as normas jurídicas de uma sociedade. O autor observa que o Código de Hammurabi não foi o primeiro código de leis da história, mas é um dos mais completos e conhecidos. O código era composto por 282 leis que tratavam de uma ampla gama de questões, como comércio, família, propriedade, criminalidade e justiça social. Van de Meerop explica como essas leis eram baseadas na ideia de retribuição, mas também levavam em consideração fatores como status social e circunstâncias individuais. 2. Princípios e significado. O Código de Hammurabi, segundo Van de Meerop, não só servia para estabelecer uma ordem legal dentro do império, mas também tinha uma forte fundamentação religiosa. Hammurabi se via como um instrumento dos deuses, e suas leis eram apresentadas como vindas diretamente da vontade divina, o que conferia uma legitimidade sagrada à sua autoridade. O autor destaca que, embora o código tenha sido uma ferramenta de centralização do poder, ele também procurava garantir a justiça e equidade dentro do império. A presença de leis claras e escritas facilitava a resolução de disputas e a administração de justiça, e isso foi uma inovação importante para a época. 3. O papel do código na administração e na política. A implementação do Código de Hammurabi teve um impacto profundo na organização política e administrativa da Babilônia. Van de Meerop discute como as autoridades locais e governadores nas regiões conquistadas eram responsáveis por aplicar as leis, e como isso ajudava a consolidar o controle centralizado de Hammurabi. O código não só tratava de questões legais, mas também de administração fiscal e controle da propriedade, elementos essenciais para a manutenção da estabilidade no império. A sociedade babilônica sob Hammurabi I. Estrutura social. Van de Meerop descreve a sociedade babilônica como hierarquicamente estratificada, com reis, sacerdotes, nobres, mercadores e camponeses formando as principais classes sociais. Embora o império fosse centrado em torno de Hammurabi e da classe dominante, o autor observa que as leis tentavam estabelecer um sistema jurídico que fosse justo para diferentes camadas sociais. No entanto, ele também enfatiza as desigualdades presentes na sociedade babilônica, como a diferença no tratamento de homens livres e escravos, bem como a discriminação social. O Código de Hammurabi é descrito como refletindo essas desigualdades,
pois as punições e os direitos variavam conforme o status social do indivíduo envolvido. 2. Economia e comércio. Vande Mierope explora o crescimento do comércio e da economia durante o reinado de Hammurabi. Com a centralização do poder e a expansão territorial, Babilônia se tornou um centro comercial vibrante, facilitado pela segurança proporcionada pelas forças militares e pelo controle das rotas comerciais que conectavam a Mesopotâmia com regiões vizinhas. O Império Babilônico também incentivou o desenvolvimento de infraestruturas como estradas, canais de irrigação e mercados, promovendo um crescimento econômico significativo. Isso resultou em riqueza tanto para o governo quanto para as elites, mas também ajudou a manter uma economia agrária robusta, que sustentava a grande maioria da população. Declínio do Império Babilônico. Vande Mierope descreve como o Império de Hammurabi começou a declinar após sua morte, devido a uma série de fatores internos e externos, como a pressão de povos vizinhos e a falta de sucessores fortes para manter a unidade do império. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico gradualmente se fragmentou e foi eventualmente absorvido por outras potências regionais. Conclusão. O período da Babilônia sob Hammurabi é descrito por Vande Mierope como uma época de grande expansão territorial, centralização política, inovações jurídicas e prosperidade econômica. O Código de Hammurabi representou um dos maiores legados desse período, oferecendo um modelo para futuras sociedades em termos de governança e justiça. Embora o império tenha declinado após a morte de Hammurabi, seu impacto na administração, nas leis e na organização social da Mesopotâmia perdurou, influenciando civilizações subsequentes. Mark Vande Mierope descreve o Império Assírio como um dos maiores e mais formidáveis impérios da Mesopotâmia, destacando sua ascensão, conquistas, organização política, militar e sua eventual queda. A Assíria é apresentada como uma civilização que, ao longo de vários séculos, se tornou uma potência dominante no Oriente Próximo, famosa por suas habilidades militares, administração centralizada e práticas de governança. A ascensão da Assíria 1. Origem em primeiros séculos. Vande Mierope discute a origem da Assíria como uma região que inicialmente fazia parte de um império maior, a Mesopotâmia Superior, e que, ao longo do tempo, foi se estabelecendo como uma entidade política independente. Nos primeiros séculos, a Assíria era uma cidade-estado localizada no norte da Mesopotâmia, em uma posição estratégica ao longo do rio Tigre. A cidade de Assur, de onde o nome da civilização se origina, foi o centro do poder assírio por muito tempo. A Assíria teve um papel importante no comércio e na política da região, mas foi somente a partir do século 9 a.C., com governantes como Tiglat-Pileser III e Salmão-Assar III, que o império começou a expandir significativamente, conquistando territórios vizinhos e se tornando uma potência militar. 2. A centralização do poder. A Assíria passou de uma cidade-estado independente para um império centralizado, e Vande Mierope destaca a importância da centralização administrativa para o sucesso da Assíria. O autor observa que, ao contrário de outras civilizações contemporâneas, a Assíria manteve um sistema autocrático de governo, com o rei exercendo um poder absoluto, sendo considerado quase uma figura divina. A centralização permitiu uma maior coordenação entre os diferentes territórios conquistados, bem como uma administração mais eficiente. Sob os primeiros grandes reis, como Tiglat-Pileser III e Sargão II, a Assíria consolidou sua dominação sobre a Mesopotâmia, partes do Levante, do Egito e da Anatólia, alcançando seu auge territorial. Características do Império Assírio 1. Estrutura militar e expansionismo. Vande Mierope descreve a força militar da Assíria como um dos principais fatores de sua ascensão. A Assíria é famosa por suas inovações militares, incluindo o uso de cavalaria, infantaria bem treinada e o uso de carruagens de guerra. O autor destaca que os assírios eram também mestres em engenharia militar, utilizando máquinas de cerco, como balistas e torres de cerco, para atacar cidades fortificadas. A Assíria se expandiu agressivamente, utilizando táticas de conquista brutais para intimidar e subjugar outras regiões. Isso incluía não apenas a destruição física das cidades inimigas, mas também deportações em massa de populações conquistadas, uma prática que Vande Mierope descreve como uma forma de controle social e manutenção da ordem no império. Essa política de deportação forçada ajudava a evitar que as populações subjugadas se rebelassem, ao dispersar os grupos étnicos e enfraquecer qualquer coesão social. 2. Administração e controle de territórios. A administração assíria foi extremamente eficiente e baseada em um sistema de governadores regionais, que eram diretamente responsáveis perante o rei. Vande Mierope enfatiza que, embora o império fosse vasto, a centralização política permitiu que o rei mantivesse um controle direto sobre os territórios conquistados. As cidades eram organizadas em províncias, e cada província tinha um governador assírio que administrava localmente,
mas sempre sob a supervisão direta do rei. O Império Assírio também se destacou por seu uso de escrita cuneiforme para registros administrativos, como tributos, leis e até mesmo informações sobre as campanhas militares. Os assírios mantinham um sistema de informações eficiente, que permitia ao rei obter dados atualizados sobre o estado do império e suas fronteiras. 3. Religião e legitimação do poder. Van de Mierob destaca a importância da religião na Assíria e como ela foi utilizada para legitimar o poder real. O rei assírio era visto como um agente divino, escolhido pelos deuses para governar e expandir o império. Os assírios eram profundamente religiosos, e a devoção a deuses como Ashur, o deus principal da Assíria, era central para a identidade cultural e política do império. A figura do rei também era associada à Guerra Santa, e muitas das campanhas militares assírias eram justificadas como batalhas divinas contra povos inimigos que desrespeitavam os deuses ou as leis do império. A construção de templos e monumentos religiosos foi uma maneira de reforçar o vínculo entre o rei e os deuses, além de comemorar as vitórias e a grandeza do império. 4. A cultura assíria. A Assíria também teve um importante desenvolvimento cultural, especialmente em áreas como arte e arquitetura. Van de Mierob descreve as esculturas e baixos relevos assírios, que frequentemente retratavam cenas de vitórias militares, batalhas e tortura de prisioneiros. Esses monumentos tinham o objetivo de mostrar a glória do rei e o poder do império, servindo também como instrumentos de propaganda. A arquitetura síria era monumental, com palácios e templos grandiosos, como os de Nínive e Dur-Sharrukin, construídos para impressionar visitantes e rivais. Van de Mierob observa que esses palácios eram decorados com relatos visuais de vitórias militares, e sua grandiosidade refletia a autossuficiência e poder do império. O declínio do Império Assírio. 1. Fatores para o colapso. O Império Assírio, que atingiu seu auge sob Assurbanipal, começou a declinar no final do século 7 a.C. Van de Mierob aponta que o império foi minado por uma série de fatores, incluindo rebeliões internas, a pressão de povos externos como os babilônios e os medos, e a superexpansão. O império havia se estendido por vastos territórios, tornando-se cada vez mais difícil de administrar. A queda de Nínive em 612 a.C., após um cerco liderado pelos medos e babilônios, é descrita por Van de Mierob como o fim simbólico do Império Assírio. Com a destruição da capital, o império foi fragmentado, e seus territórios foram divididos entre os medos e os babilônios. Conclusão. Van de Mierob descreve o Império Assírio como uma potência militar e administrativa de grande sucesso, cujas inovações e táticas de guerra lhe permitiram dominar o Oriente Próximo por séculos. A Assíria foi um modelo de centralização política e poder absoluto do rei, com uma forte ênfase na organização militar, expansão territorial e controle cultural e religioso. Contudo, o autor também destaca as limitações do império, especialmente a superexpansão e os conflitos internos, que acabaram levando ao seu colapso no final do século 7 a.C. O legado da Assíria, tanto em termos de suas conquistas militares quanto de sua administração eficiente, teve um impacto duradouro na região, mas sua queda também sinalizou o fim de uma era de poder imperial absoluto na Mesopotâmia. No livro Antigo Oriente Próximo, Mark Van de Mierob dedica uma análise detalhada ao Império Persa, enfatizando sua ascensão, estrutura política, impacto cultural e as mudanças significativas que lhe trouxe à região do Oriente Próximo. O Império Persa, fundado por Ciro II no século 6 a.C., se tornou uma das maiores potências do mundo antigo, unificando vastas regiões da Ásia, África e Europa sob um único governo. Van de Mierob explora como os persas conseguiram consolidar seu império e as características que o tornaram distinto de outros impérios anteriores, como o assírio ou babilônico. A ascensão do Império Persa. 1. Ciro, o Grande e a fundação do Império. Van de Mierob descreve a ascensão de Ciro II, também conhecido como Ciro, o Grande, como um momento decisivo na história da Mesopotâmia e do Oriente Próximo. Ciro, que originalmente governava uma pequena região no atual Irã, conhecida como Persis, começou sua trajetória com a conquista do Império Medo, estabelecendo uma base para a futura expansão. O autor observa que Ciro utilizou a diplomacia tanto quanto a força militar para consolidar seu poder. Ele foi capaz de unir diferentes tribos e povos sob uma bandagem comum e formou alianças estratégicas que facilitaram suas vitórias. Ciro então se expandiu para a Mesopotâmia, Anatólia, Egito e até a Índia, conquistando o Império Babilônico e a cidade de Babilônia, de maneira relativamente pacífica, em comparação com outros impérios expansionistas. A sua política de tolerância religiosa e respeito às culturas locais é um dos pontos que Van de Mierob enfatiza como características de sua liderança. 2. Dário I e a consolidação do Império. Após a morte de Ciro,
O império foi sucedido por seu filho Cambises II e depois por Dário I, que consolidou e expandiu ainda mais o império. Vande Mieropo observa que Dário I foi um dos maiores governantes persas, conhecido por sua capacidade administrativa e de organização. Ele estabeleceu uma divisão territorial do império em satrapias, que eram governadas por satrapas, criando um sistema de administração descentralizada, mas altamente eficiente. Dário também introduziu reformas econômicas significativas, como a padronização da moeda, que facilitou o comércio em todo o império, e a construção de infraestruturas como estradas e canais, incluindo a famosa Estrada Real Persa que conectava a capital Persépolis a várias partes do império. Características do Império Persa 1. Estrutura administrativa e governança. Vande Mieropo descreve o Império Persa como uma entidade política de grande complexidade e sofisticação. A divisão em satrapias foi uma das inovações administrativas mais importantes. Cada satrapia era governada por um satrapa, que tinha autoridade para administrar localmente, mas era supervisionado por funcionários imperiais para garantir a lealdade ao rei persa. Além disso, os satrapas eram responsáveis pela arrecadação de impostos, manutenção da ordem e a organização do exército local. Uma das características distintivas do Império Persa, como Vande Mieropo observa, foi sua tolerância religiosa e cultural. Ao contrário dos impérios anteriores, que frequentemente impunham suas próprias religiões e culturas aos povos conquistados, os persas permitiam que as culturas locais e religião permanecessem intactas, desde que se mostrassem leais ao rei persa. Vande Mieropo cita o exemplo da política de Ciro, que libertou os judeus do cativeiro babilônico e lhes permitiu retornar a Jerusalém e reconstruir seu templo. 2. O papel do rei. O rei persa era considerado uma figura quase divina, um deus na terra, mas, ao mesmo tempo, sua liderança era cuidadosamente moldada por uma administração eficiente e pelo apoio de seus governadores locais. Vande Mieropo destaca como os persas usaram a ideia de um rei justo e sábio para consolidar o poder e garantir a lealdade das diversas populações sob seu controle. O rei era visto como protetor da ordem universal e da justiça divina, o que lhe conferia uma legitimidade religiosa e política. 3. Tolerância e política religiosa. Vande Mieropo coloca grande ênfase na tolerância religiosa dos persas, especialmente sob Ciro e Dário. Ao contrário de impérios anteriores, que tendiam a impor suas próprias crenças e práticas religiosas aos povos conquistados, o Império Persa permitiu uma grande diversidade religiosa. Isso não só garantiu a lealdade dos povos subjugados, mas também ajudou a promover um clima de coexistência pacífica. O zoroastrismo, a religião dos persas, era a fé predominante, mas os persas respeitavam e, em muitos casos, integravam as tradições religiosas dos povos conquistados. 4. Infraestrutura e comércio. O Império Persa se destacou pela construção de uma infraestrutura avançada para garantir a administração eficiente e a comunicação em todo o vasto império. Vande Mieropo discute a construção de estradas como a Estrada Real Persa, que conectava a capital Persépolis a outras partes do império, facilitando o comércio e o movimento de exércitos e funcionários imperiais. O império também desenvolveu um sistema postal eficiente que permitia que informações circulassem rapidamente por todo o império, conectando as satrapias à autoridade central. Em termos econômicos, o Império Persa se beneficiou do comércio internacional, especialmente devido ao controle das principais rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. A padronização das moedas também desempenhou um papel importante na promoção do comércio, permitindo transações comerciais mais fáceis e seguras em todas as regiões do Império. A expansão e os conflitos com a Grécia 1. As guerras greco-persas. Vande Mieropo dedica um espaço considerável ao conflito entre o Império Persa e as cidades-estado gregas, particularmente durante os reinados de Dário I e Xerxes I. A guerra começou quando os persas tentaram expandir sua influência na Grécia, o que levou a uma série de guerras que ficaram conhecidas como as guerras greco-persas. O autor descreve as principais batalhas, como as de Maratona, Termópilas e Salamina, onde as cidades-estado gregas conseguiram resistir à invasão persa, apesar da superioridade numérica e militar dos persas. Embora os persas tenham inicialmente sido derrotados, Vande Mieropo observa que o Império Persa continuou a ser uma grande potência até o final do século IV a.C., quando o Império finalmente foi enfraquecido por uma série de fatores internos e externos. A queda do Império Persa 1. A conquista de Alexandre, o Grande. O Império Persa acabou sucumbindo à invasão de Alexandre, o Grande, da Macedônia. No século IV a.C., Vande Mieropo descreve a queda do Império como resultado de uma série de fatores, incluindo conflitos internos, a decadência da monarquia e as pressões externas. A vitória de Alexandre na Batalha de Gaugamela e a subsequente destruição de Persépolis, a capital persa,
marcaram o fim do Império Persa e a ascensão do Império Macedônio. Conclusão: Van de Mierope descreve o Império Persa como uma civilização altamente organizada, capaz de governar vastos territórios com uma administração eficiente, baseada em satrapias e um sistema de governança descentralizado. O império se destacou pela tolerância religiosa, a inovação econômica e a infraestrutura avançada. Sob governantes como Ciro, o Grande, e Dário I, o Império Persa não apenas se expandiu militarmente, mas também estabeleceu um modelo de governo baseado na justiça e respeito às culturas locais, o que lhe permitiu manter o controle de uma região tão vasta e diversificada. No entanto, apesar de seu sucesso, o império eventualmente sucumbiu à invasão de Alexandre, o Grande, que trouxe o fim da dinastia persa. No livro Antigo Oriente Próximo, Mark Van de Mierope dedica uma parte significativa da obra à análise das civilizações e povos secundários que coexistiram com as grandes potências do Oriente Próximo, como a Síria, Babilônia e Pérsia. Embora esses povos e civilizações não tenham alcançado a mesma escala ou impacto das grandes potências da região, eles desempenharam papéis importantes na dinâmica política, econômica e cultural do Oriente Próximo. Van de Mierope aborda esses grupos de forma a mostrar como suas interações com as grandes civilizações influenciaram e foram influenciadas pelas potências dominantes. Aqui estão algumas das ideias centrais de Van de Mierope sobre essas civilizações secundárias. Os Elamitas foram um dos povos mais importantes da região do Irã moderno, com uma civilização que floresceu ao longo dos rios Kark e Karun, na região do Elam. Van de Mierope descreve os Elamitas como um povo frequentemente em conflito com os babilônios e assírios, mas também como intermediários culturais entre o mundo mesopotâmico e as culturas do Irã. Os Elamitas são apresentados como uma civilização independente, com sua própria língua e sistema de escrita, mas também com fortes influências culturais de seus vizinhos mesopotâmicos. Van de Mierope observa que os Elamitas, apesar de seus conflitos com as grandes potências mesopotâmicas, tiveram uma importante contribuição no comércio e na diplomacia. O Império Elamita teve períodos de grande poder, especialmente durante a dinastia Cassita e mais tarde durante o reinado de Shutruk-Nakhunti, que chegou a invadir a Babilônia e levar o Códice de Hammurabi como troféu. 2. Os Hurritas foram um povo que habitou áreas da Armênia, do Cáucaso e do Kurdistão e tiveram um impacto significativo no Oriente Próximo durante os períodos de transição entre os impérios sumérios e acadianos. Van de Mierope descreve os Hurritas como um grupo étnico que interagiu fortemente com outras civilizações, como os Mitanni e os Hititas. Eles desempenharam um papel relevante na política da região, especialmente durante o auge do Reino Mitanni, um império indo-europeu que se expandiu no norte da Mesopotâmia. Van de Mierope observa que os Hurritas eram conhecidos pela influência cultural que exerciam nas sociedades mesopotâmicas, especialmente na música, onde introduziram novos instrumentos musicais e estilos. Eles também foram reconhecidos por sua habilidade militar, que foi uma das razões para o sucesso do Reino Mitanni, além de suas interações diplomáticas com grandes impérios, como o Egito e a Síria. 3. Os Hititas, que estabeleceram seu império na Anatólia, são descritos por Van de Mierope como uma civilização militarmente forte que teve um impacto significativo no Oriente Próximo. Embora o Império Hitita não tenha sido tão duradouro quanto outros impérios da região, como o assírio ou babilônico, os hititas desempenharam um papel crucial em vários conflitos e alianças diplomáticas. Van de Mierope destaca a expansão hitita para o sul, onde entraram em conflito com o Egito durante as guerras de Kadesh, uma das maiores batalhas da antiguidade, que terminou com o Tratado de Paz entre os dois impérios. Esse tratado, o Tratado de Kadesh, é uma das primeiras evidências de um tratado de paz escrito na história, mostrando a habilidade diplomática dos hititas e sua capacidade de influenciar a política da região. Embora os hititas tenham sido conhecidos pela força militar, a civilização hitita também era avançada em termos de administração, arquitetura e tecnologia, incluindo o uso do ferro, o que mais tarde teria um grande impacto na evolução das armaduras e armas. 4. Os fenícios foram um povo semita que se estabeleceu na região do Levante. Van de Mierope destaca os fenícios principalmente como excelentes navegadores e comerciantes, que estabeleceram uma vasta rede de comércio marítimo no Mediterrâneo e além, fundando várias colônias, como Cartago. Sua habilidade na navegação e comércio os tornou uma das civilizações mais importantes e influentes do mundo antigo. A principal contribuição dos fenícios, segundo Van de Mierope, foi o alfabeto fenício, que se tornou a base para muitos dos sistemas de escrita posteriores, incluindo o grego e o latino. Os fenícios foram também responsáveis por inovações comerciais e pelo desenvolvimento de uma economia baseada no comércio marítimo, estabelecendo rotas comerciais que conectavam o Oriente Próximo à África e à Europa. 5. Os arameus foram um povo semita que se espalhou pela região do Crescente Fértil,
especialmente durante o final do segundo milênio antes de Cristo. Van de Mieropa observa que os arameus tiveram uma grande influência linguística no Oriente Próximo, já que o arameu se tornou a língua franca da região, substituindo o Acade em muitas partes do Império Assírio e Babilônico. A expansão arameia foi acompanhada por uma série de desafios políticos para as grandes potências mesopotâmicas, como os assírios. Embora os arameus não tenham estabelecido um império duradouro como os assírios ou babilônios, eles desempenharam um papel importante na mobilidade populacional e nas mudanças culturais da época. Van de Mieroop também destaca como os arameus se integraram com outras culturas e contribuíram para o desenvolvimento da economia agrícola e do comércio na região. 6. Os árabes. Van de Mieroop também menciona os árabes como um povo que desempenhou um papel crucial nas fronteiras do Império Assírio-Babilônico, especialmente nas regiões do deserto da Arábia. Embora o papel dos árabes nas dinâmicas de poder da época tenha sido mais secundário em comparação com outros povos, sua mobilidade e comércio entre o Oriente Próximo, o Egito e o norte da Arábia contribuíram para a circulação de bens e ideias que influenciaram as grandes civilizações da região. Conclusão. Van de Mieroop descreve esses povos e civilizações secundárias não como culturas isoladas ou insignificantes, mas como sociedades que tiveram interações complexas com as potências dominantes do Oriente Próximo, influenciando e sendo influenciadas por essas potências. Embora não tivessem o mesmo impacto duradouro ou a mesma escala política das grandes civilizações, esses povos desempenharam papéis essenciais na dinâmica cultural, política e econômica da região, ajudando a moldar a história do Oriente Próximo e suas interações com outras partes do mundo antigo. No livro Antigo Oriente Próximo, Mark Van de Mieroop dedica um espaço importante ao estudo dos hebreus, destacando sua influência no Oriente Próximo, especialmente no contexto religioso, político e social. Embora os hebreus não tenham sido uma das civilizações mais poderosas ou expansivas da região, seu impacto foi significativo, especialmente devido à sua contribuição para as tradições religiosas e culturais que se espalharam por todo o mundo, principalmente por meio do judaísmo e, mais tarde, do cristianismo e islamismo. Aqui estão as principais ideias de Van de Mieroop sobre os hebreus. Origens e contexto histórico. Van de Mieroop descreve os hebreus como um povo semita que inicialmente habitou a região de Mesopotâmia e posteriormente migrou para a terra de Canaã. Ele explica que, segundo a narrativa bíblica, os hebreus eram descendentes de Abraão, que teria sido chamado por Deus para deixar Ur dos Caldeus e estabelecer uma nova nação. A história dos hebreus, como Van de Mieroop observa, é entrelaçada com a tradição bíblica, que descreve não apenas os eventos históricos, mas também uma visão teológica e uma concepção religiosa do destino e da identidade do povo hebreu. O autor coloca os hebreus no contexto das civilizações semitas e como parte da história da região do Levante, especialmente durante o período dos reinos de Israel e Judá, que coexistiram com grandes impérios da região, como Egito, Assíria, Babilônia e, mais tarde, Pérsia. 2. Os hebreus e a transição de tribos para a nação. Van de Mieroop descreve como, ao longo do tempo, os hebreus passaram de um povo nômade para uma sociedade mais estruturada, especialmente durante o período do reino de Israel. Ele observa que a unificação das tribos hebraicas sob o reinado de Saul e, mais notavelmente, de Davi, foi um momento chave na formação de uma identidade política e religiosa para o povo hebreu. Van de Mieroop discute como Davi, considerado o maior rei da história hebraica, consolidou as tribos sob um único governo e estabeleceu Jerusalém como a capital religiosa e política do reino de Israel. Sob o reinado de Salomão, filho de Davi, o reino de Israel atingiu seu ápice, com a construção do Templo de Salomão em Jerusalém, que se tornou o centro do culto ao Deus único, YHWH. Este templo simbolizava a união entre o poder secular e religioso, representando a aliança entre o povo de Israel e Deus. 3. A religião dos hebreus. Monoteísmo e aliança. A característica mais marcante da civilização hebraica, segundo Van de Mieroop, foi a religião monoteísta, que se diferenciava das religiões politeístas predominantes na região do Oriente Próximo. A adoração a Yahvé como único Deus verdadeiro foi uma característica definidora da identidade hebraica e formou a base do judaísmo. Van de Mieroop destaca a importância da aliança entre Deus e os hebreus, uma relação que foi formalizada por meio de uma série de pactos. Esse conceito de aliança não era apenas espiritual, mas também político e social, criando uma estrutura de moralidade religiosa que influenciava as leis e a organização social dos hebreus. A Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, é apresentada como a base dessas leis e princípios éticos, que orientavam tanto a vida religiosa quanto a política dos hebreus. 4 Conflitos e conquista. Van de Mieroop descreve as dificuldades enfrentadas pelos hebreus ao longo de sua história, principalmente suas interações com potências estrangeiras. O autor enfatiza as guerras travadas entre o reino de Israel e os povos vizinhos, como os filisteus, os cananeus e os assírios.
O reino de Israel foi eventualmente dividido após a morte de Salomão, com o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Ambos os reinos sofreram invasões e destruição por potências como os assírios e os babilônios. Em particular, Van de Mierob destaca a conquista babilônica de Jerusalém e o cativeiro babilônico, que resultou na destruição do Templo de Salomão e na deportação dos judeus para a Babilônia. Este evento foi um momento definidor para o povo hebreu, pois provocou uma reflexão profunda sobre a identidade religiosa e nacional. Durante o cativeiro, os hebreus passaram a focar mais intensamente em sua identidade religiosa e escritura, com a compilação e preservação de muitos dos textos que formariam a Bíblia hebraica. 5. O retorno e a influência cultural após a queda de Babilônia e a ascensão do Império Persa, Ciro, o Grande, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o Templo de Salomão. Van de Mierob observa que este retorno à terra de Israel foi um marco importante na restauração política e religiosa dos hebreus. Durante este período, o povo hebreu passou a ser governado por sacerdotes e escribas, com foco renovado na lei de Deus e na pureza religiosa. A influência dos hebreus sobre outras culturas também é discutida por Van de Mierob, destacando como as ideias e valores religiosos dos hebreus influenciaram outras civilizações, incluindo o Império Romano, que mais tarde adotaria o cristianismo como religião oficial, uma religião profundamente enraizada nas tradições hebraicas. 6. O legado dos hebreus. O autor conclui que o maior legado dos hebreus foi a sua contribuição para a religião monoteísta e para a moralidade ética, cujos princípios influenciaram não apenas o judaísmo, mas também o cristianismo e o islamismo. Além disso, os textos hebraicos, como a Torá e os profetas, desempenham um papel crucial na história das ideias religiosas e filosóficas do Ocidente, moldando o pensamento religioso até os dias de hoje. Conclusão. Van de Mierob descreve os hebreus como uma civilização cuja principal contribuição ao Oriente Próximo e ao mundo foi religiosa e cultural, centrada na ideia de um Deus único e na aliança entre Deus e o povo eleito. Embora os hebreus não tenham sido uma grande potência militar ou política, sua religião monoteísta e seus escritos sagrados tiveram um impacto profundo na história da humanidade, moldando o pensamento religioso e as civilizações subsequentes. Na sua obra, Mark Van de Mierob aborda os aspectos culturais e religiosos de várias civilizações do Oriente Próximo, mostrando como a cultura e a religião estavam profundamente interligadas e influenciavam todos os aspectos da vida social, política e econômica dessas sociedades. Através de uma análise detalhada, o autor examina como as culturas do Oriente Próximo, incluindo sumérios, babilônios, assírios, egípcios e persas, construíram suas identidades com base em sistemas religiosos complexos, práticas culturais e, frequentemente, na relação entre o governo secular e a autoridade religiosa. Aqui estão os pontos principais sobre como Van de Mierob interpreta esses aspectos. Religião como centro da vida social e política. Van de Mierob descreve como a religião no Oriente Próximo não era apenas uma questão de crença pessoal, mas um elemento central da vida pública e política. Nas sociedades mesopotâmicas, egípcias e outras, a religião permeava todas as esferas da vida, da política à economia e até as relações sociais. Os governantes eram frequentemente considerados representantes dos deuses ou até como deuses na terra, e suas ações eram justificadas com base em mandatos divinos. Assírios e babilônios. Nos impérios assírio e babilônico, a legitimidade política dos reis era fortemente sustentada pela religião. Van de Mierob explica que os reis não eram apenas governantes temporais, mas também figuras divinas que se viam como agentes dos deuses na terra. A religião, portanto, fornecia a base para a autoridade real e as estruturas de governança. Os reis, como Sargão II ou Nebucadnezzar, eram frequentemente retratados como guerreiros divinamente escolhidos e protetores de seus povos contra inimigos e calamidades. Egito. Van de Mierob também discute o Egito, onde a religião estava profundamente ligada à ideia do faraó como um deus vivente, o intermediário entre os deuses e os homens. O faraó era visto como a figura central que garantia a ordem cósmica e social, sendo responsável por manter o equilíbrio e a harmonia no mundo, especialmente em relação ao Nilo e à fertilidade da terra. 2. Politeísmo e a diversidade religiosa em contraste com a tradição monoteísta dos hebreus. Van de Mierob observa que as civilizações do Oriente Próximo eram predominantemente politeístas. Deuses eram associados a elementos naturais e forças cósmicas, como o Sol, a Lua, a água e a terra, e cada cidade ou região tinha seus próprios deuses protetores. A religião, portanto, refletia a complexa diversidade cultural dessas civilizações, com a introdução e fusão de diversas divindades ao longo do tempo. Mesopotâmia. Nas cidades mesopotâmicas, como Uruk e Babilônia, havia deuses patronos específicos que protegiam a cidade e seus habitantes. Anu, o deus do céu,
Enlil, o deus do vento e da tempestade, e Marduk, o deus principal de Babilônia, eram exemplos dessas divindades poderosas. Van de Mieroop destaca que, apesar das diferenças entre as cidades e seus cultos, havia uma unidade religiosa básica na Mesopotâmia que refletia a visão de uma ordem cósmica governada pelos deuses. Religião egípcia. No Egito, as divindades eram frequentemente personificações de forças naturais e aspectos da vida cotidiana. Os deuses mais importantes incluíam Ra, Ísis e Osíris. Van de Mieroop observa que a religião egípcia era organizada em torno da morte e da vida após a morte, com uma ênfase na imortalidade e no juízo final que se refletia nas práticas funerárias e nas tumbas monumentais, como as pirâmides. 3 cultos e templos. Van de Mieroop também destaca a importância dos templos como centros de culto, administração e economia nas civilizações antigas. Os templos não eram apenas locais para rituais religiosos, mas também centros administrativos, onde se realizavam atividades econômicas como distribuição de bens e organização de trabalho. Mesopotâmia e Babilônia. Em cidades como Babilônia, o templo de Marduk era o centro do poder político e religioso. Van de Mieroop observa que, além das funções espirituais, o templo também atuava como armazenamento de recursos e controle econômico, sendo fundamental para a coleta de tributos e para a organização da sociedade. Os templos também serviam como centros de educação religiosa e eram os principais locais onde os sacerdotes e escribas eram treinados. Egito. No Egito, os templos eram igualmente vitais, não apenas como locais de adoração, mas também como escolas religiosas e centros de poder político, com o faraó assumindo o papel de sumo sacerdote. Van de Mieroop discute como os templos egípcios eram repletos de rituais diários e festivais religiosos que marcavam o ciclo natural e social da comunidade. 4 rituais e práticas religiosas. A prática religiosa, para Van de Mieroop, estava inteiramente integrada à vida cotidiana. Rituais religiosos não se limitavam aos templos, mas faziam parte da organização social, da política e até da vida familiar. Isso incluía sacrifícios, ofertas aos deuses, festivais religiosos e, em muitos casos, rituais de purificação e renovação. Sacrifícios. Van de Mieroop destaca que, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, os sacrifícios eram realizados para agradar os deuses e garantir a prosperidade e fertilidade. O ritual de casamento e as orações também eram componentes cruciais na manutenção de uma relação harmoniosa entre os humanos e os deuses. Festivais e procissões. Os festivais religiosos, como as procissões para celebrar o Ano Novo Babilônico ou as cerimônias egípcias de Ra, tinham uma grande importância social e política. Van de Mieroop explica que esses eventos não só celebravam as divindades, mas também reforçavam a coesão social e a legitimidade do governante. 5. Religião e justiça. Van de Mieroop também aborda como a religião estava intrinsecamente ligada à justiça. Nas civilizações do Oriente Próximo, as leis eram muitas vezes apresentadas como tendo sido ditadas pelos deuses, e os governantes eram vistos como instrumentos de justiça divina. Mesopotâmia. O exemplo do Código de Hammurabi, que foi apresentado como tendo sido revelado ao rei por Marduk, é um exemplo clássico disso. Van de Mieroop discute como a lei divina e a ordem cósmica estavam entrelaçadas, e a justiça era considerada uma manifestação da vontade dos deuses. Egito. No Egito, o conceito de Ma'at, que representava verdade, justiça e ordem cósmica, também refletia a interseção entre religião e governança. O faraó, como representante dos deuses, era visto como responsável por manter a Ma'at no reino. Conclusão. Van de Mieroop enfatiza que, no Oriente Próximo, os aspectos culturais e religiosos estavam profundamente entrelaçados e eram fundamentais para a organização social, política e econômica. A religião não era algo separado da vida cotidiana, mas uma força formativa em todas as esferas da sociedade. Deuses, rituais e templos influenciaram tudo, desde as estruturas de governo até as leis e relações sociais, e essa interconexão entre o divino e o secular foi uma característica definidora das civilizações do Oriente Próximo. No livro A History of the Ancient Near East, Mark Van de Mieroop descreve o legado do Oriente Próximo como um conjunto de contribuições culturais, políticas, religiosas e tecnológicas fundamentais que moldaram não apenas as civilizações da antiguidade, mas também as sociedades subsequentes, especialmente as culturas ocidentais. O autor propõe que as civilizações do Oriente Próximo, apesar de sua queda diante de potências posteriores, como os gregos e os romanos, deixaram um impacto profundo e duradouro que pode ser rastreado através de várias dimensões do desenvolvimento humano. Aqui estão os principais aspectos desse legado que Van de Mieroop destaca em sua obra. A invenção da escrita. Uma das principais inovações do Oriente Próximo foi a invenção da escrita.
A escrita cuneiforme e os hieróglifos egípcios são dois exemplos de sistemas de escrita que surgiram na região e tiveram um impacto duradouro. Van de Mierop destaca que a escrita foi uma das ferramentas mais poderosas para a administração, comunicação e preservação do conhecimento. A escrita cuneiforme foi essencial para a organização dos impérios mesopotâmicos, como a Síria, a Babilônia e a Pérsia, permitindo o controle de impostos, leis e transações comerciais. A escrita também foi crucial para o desenvolvimento da literatura e das tradições religiosas. O épico de Gilgamesh, por exemplo, não apenas constitui um importante exemplo literário, mas também reflete as preocupações religiosas e filosóficas das civilizações mesopotâmicas, com temas como a busca pela imortalidade e a relação entre o homem e os deuses. 2. O desenvolvimento da Lei Van de Mierop também destaca o legado jurídico do Oriente Próximo. O Código de Hammurabi da Babilônia, por exemplo, é um dos mais antigos códigos legais conhecidos e teve uma enorme influência em sistemas jurídicos posteriores. Ele foi uma tentativa de estabelecer uma ordem social e política clara, onde as leis eram vistas como emanadas dos deuses e aplicadas de maneira sistemática. Esse conceito de lei divina e justiça universal foi fundamental para as tradições legais de Roma e mais tarde do Ocidente em geral. O autor também observa como as sociedades do Oriente Próximo desenvolveram uma administração pública eficiente, com a introdução de sistemas fiscais e administrativos que ajudaram a organizar grandes impérios, como o Império Persa. A ideia de centralização administrativa e controle burocrático foi um legado importante que permeou a história posterior. 3. Religião e monoteísmo. O Oriente Próximo foi o berço de algumas das principais tradições religiosas que moldaram o mundo moderno. Van de Mierop destaca a importância da religião monoteísta desenvolvida pelos hebreus, especialmente com a ideia de um Deus único, que se manifestaria no judaísmo, cristianismo e islamismo. A ideia de uma aliança entre Deus e o povo eleito foi uma contribuição teológica central, e os textos sagrados hebraicos, como a Torá, serviram de base para as religiões monoteístas que dominariam o futuro religioso da Europa, do Oriente Médio e, mais tarde, das Américas. Além disso, Van de Mierop observa como os cultos politeístas das civilizações mesopotâmicas, egípcias e hititas ajudaram a moldar uma visão do mundo onde os deuses eram intimamente relacionados com o cotidiano humano e a governança política. Essas religiões influenciaram as estruturas sociais e políticas das antigas civilizações, com o governante visto como intermediário entre os deuses e os homens, legitimando seu poder. 4. Tecnologia e inovação. As civilizações do Oriente Próximo foram também responsáveis por várias inovações tecnológicas que tiveram um impacto duradouro no mundo. Van de Mierop destaca a invenção da roda, a navegação marítima e o uso de metais, como o ferro, como algumas das contribuições técnicas mais significativas. Além disso, a irrigação desenvolvida pelos mesopotâmios foi essencial para a transformação da agricultura e a criação de impérios sustentáveis. A construção de estradas e canais de irrigação pela Síria e pela Pérsia também teve um impacto duradouro, facilitando a expansão comercial e a mobilidade militar. Essas inovações ajudaram a conectar diferentes regiões e culturas, formando a base para redes comerciais que ligavam o Oriente Próximo ao Egito, à Índia e à África. 5. Comércio e economia. O Oriente Próximo foi um centro vital de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Van de Mierop observa como as cidades-estado da Mesopotâmia e do Levante se tornaram hubs comerciais que facilitavam a troca de bens e ideias. A monetização e o uso de moeda padronizada pelos persas e babilônios ajudaram a formalizar o comércio e a promover a economia do império. Além disso, o Oriente Próximo foi crucial na disseminação de tecnologias como a produção de vidro, o tratamento de metais e a alfaiataria, cujas inovações se espalharam para outras regiões, como o Egito e a Grécia. 6. Arquitetura e arte. Van de Mierop discute também o legado arquitetônico e artístico do Oriente Próximo, especialmente as grandes construções religiosas, como os templos babilônios e as pirâmides egípcias, e os palácios reais de Assíria e Babilônia, que não apenas eram centros de poder, mas também símbolos do vínculo entre o governante e os deuses. A arte assíria, com seus baixos relevos, era usada para documentar vitórias militares e reforçar a imagem do rei como um herói divino. As técnicas de construção e o uso de esculturas influenciaram diretamente a arte e a arquitetura posteriores, especialmente durante o período helenístico e romano, quando muitas dessas inovações foram adotadas e aprimoradas. 7. Legado político e administrativo. A organização política das civilizações do Oriente Próximo, particularmente o modelo de governo centralizado e a administração burocrática, teve um impacto profundo em futuras civilizações, como o Império Romano. Van de Mierop descreve como os impérios persa e assírio foram pioneiros em sistemas administrativos que podiam controlar vastos territórios e diversas culturas.
A criação de satrapias e o uso de funcionários locais para supervisionar essas áreas foram métodos de governança que perduraram em várias formas de administração até os dias modernos. Conclusão: Van de Mierop conclui que o legado do Oriente Próximo é vasto e multifacetado, abrangendo áreas como religião, política, economia, tecnologia e cultura. As inovações e as ideias desenvolvidas pelas civilizações do Oriente Próximo não apenas moldaram o mundo antigo, mas também influenciaram profundamente a história das civilizações posteriores, incluindo os gregos, os romanos e, mais tarde, as sociedades modernas. O Oriente Próximo foi, portanto, um berço de ideias e práticas que continuaram a ressoar através dos milênios, moldando o mundo de maneiras que perduram até os dias de hoje.